E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Aqui onde eu tô tá muito frio mesmo. Mas não queria deixar de dividir com você essa palavra que Deus colocou no meu coração e partilhar um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente. Entendemos que quando a gente recebe algo de Deus, é importante a gente repartir com os nossos, com os amigos, com os mais próximos. E esses dias que eu estou tirando aqui de descanso, onde eu estou, eu tenho meditado em alguns textos da Palavra de Deus e eu quero repartir com vocês. E o texto que, na realidade, esse texto aqui surgiu de uma conversa ontem com a minha família, com a minha esposa, os amigos que estão nos hospedando aqui. E a gente conversou muito sobre isso, o que me fez meditar um pouco mais sobre o que Jesus quis dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e nós conversamos bastante sobre essa temática aqui. E a gente sabe que Jesus, em todo o tempo que esteve entre os homens, encarnado, né? Ele deixava ensinamentos, e esses ensinamentos eles precisariam, como precisam até hoje, serem replicados e serem anunciados para que as pessoas possam também aprender. E no Evangelho de Lucas, capítulo 17, eu quero ler apenas 2 versículos aqui, que fala sobre a vinda do reino de Deus. E diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus, diz o versículo 21, está dentro de vós. Ora, muitas das vezes quando nós lemos um versículo, esses versículos assim, de pronto a gente imagina que o reino de Deus ele está num local específico, né? A gente tem um hábito de adorar, em sua maioria, dentro de um templo, né? Muitos, é claro, adoram na sua casa, muitos adoram na rua, no ônibus. Mas esse ensino que Jesus quer trazer, quando interrogado pelos fariseus, não queria trazer somente para eles, mas para todos aqueles ouvintes que estavam no entorno dele e que serve para nós, na nossa realidade, é que vai muito além de 4 paredes. O reino de Deus ele vai muito além das 4 paredes da nossa igreja que congregamos. O reino de Deus, Jesus ele coloca logo de pronto aqui que ele está dentro de nós. Então é um sistema de crença que é gerado em nós. O reino de Deus é algo que o próprio Cristo faz nascer em nós a partir do momento que nós nos debruçamos sobre ele, quando nós colocamos a nossa vida inteira à disposição dele e algo dentro de nós começa a gerar, assim como gerou no coração daqueles discípulos, eles replicaram aquela palavra e aquela palavra foi gerando discípulos e mais discípulos e mais discípulos. Então já acontece aqui logo uma quebra de paradigma, porque muitos dos que estavam ouvindo Jesus nessa ocasião imaginavam que Jesus ia vir como um libertador político que destruiria o jugo de Roma sobre todo o povo. Quando na realidade Jesus está trazendo um ensino totalmente diferente disso. Jesus queria trazer para eles que algo ia começar não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E Jesus ia começar a mudar, né, o que no grego se chama metanoia, uma mudança de mente, uma mudança que tinha na mente daquelas pessoas que sabiam que Deus estava somente ali encerrado, a presença de Deus estava encerrada no templo, quando na realidade Deus estava ali encarnado entre eles, e isso iria começar a mudar, e Jesus está trazendo um novo formato de adoração, um novo formato de reino, né, que até então a presença era no templo, de ano em ano, eles iam lá, ofereciam um sacrifício,
o sacerdote, o sumo sacerdote levava o sacrifício, pagava a expiação por todo o povo e a coisa acontecia dessa forma. Não, aí Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus, a ideologia divina, a filosofia divina, se é que a gente pode falar dessa forma, né? O modus operandi daquele que deseja viver em Deus e para Deus, não é mais algo que está encerrado num lugar. Ele começa a brotar a partir de você, de dentro de vocês. E Jesus começa a mudar isso no coração daqueles discípulos. É o que a gente precisa entender aqui no século XXI, na nossa pós-modernidade, que muitas das vezes a gente acredita que o reino de Deus ele está apenas com uma pessoa, aquela pessoa tem a palavra. Na realidade, o reino de Deus está com aquele que quer estar com o reino de Deus. Sabe? Se eu estou na minha escola, o reino de Deus está ali na minha escola, porque eu estou ali na minha escola. Se eu saio daqui e vou para um lugar distante e estou ali sozinho no quarto, o reino de Deus está ali. Se eu estou no seio da minha família e aquele ambiente é um ambiente que está conturbado por algum problema, eu manifesto o reino de Deus naquele lugar. Então eu preciso entender que o reino de Deus ele não é um reino físico, embora nós sejamos matéria. O reino de Deus ele não está preso a um grupo seleto de pessoas. O reino de Deus está num coração que está disposto a adorá-lo, a se entregar a Ele, um coração que está disposto a fazer a sua vontade, ali se manifesta o reino de Deus. Então, muitos ainda hoje se perguntam como os fariseus estavam inquirindo Jesus no sentido de reprová-lo, no sentido de pegar ele, né? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, ele está aqui ou está acolá? Está no Monte Gerizim? Está em Jerusalém? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, Jesus já coloca logo de pronto ali. Primeiro que o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Pelo contrário, ele está dentro de vós. Então, que você seja uma pessoa que manifesta o reino de Deus. Onde você estiver, seja no seu trabalho, no seio da sua família, lá na sua igreja, no seu ambiente familiar ali, entre os seus parentes, na sua vizinhança, na sua casa, manifeste o reino de Deus. Manifeste o amor, manifeste a graça, a misericórdia, o perdão. Sabe, manifeste o amor de Deus sendo derramado. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Manifeste o reino de Deus onde você estiver. Porque esse é o sentimento que Jesus queria trazer para eles e que eles replicassem, que isso fosse como um efeito cascata, um efeito dominó que chegasse em muitas outras pessoas e chegou até nós. E está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Sabe, me ocorre uma outra passagem bíblica que está lá em 2 Coríntios 5:20, diz que de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós somos representantes legais deste reino. Então, que como representantes legais deste reino, façamos a vontade daquele que nos comissionou, que nos arregimentou para este reino. Sabe, Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta conosco, para que possamos expandir o reino, que não é visível, não é de visível aparência, mas que está dentro de nós. Que venhamos a multiplicar essa palavra e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Deus te abençoe.